Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, sou o cardeal Sean O'Malley de Boston. Estou muito feliz de poder estar convosco a celebrar a sua Semana Nacional da Família. Agradeço, Dom Jaime, o seu gentil convite de estar convosco hoje. Muitas vezes, quando tenho crisma aqui na Arquidiocese de Boston, falo aos jovens sobre a vocação. Falo também da crise vocacional, que realmente não é tanto a crise vocacional de vocações sacerdotais ou a vida consagrada, mas a crise de vocação da família, do matrimônio. Os irlandeses não são muito românticos, como muitos dos povos do norte. Temos a tendência de ser mais pragmáticos do que poéticos. É por isso que um jovem irlandês, quando pede a sua amada em casamento, diz qualquer coisa do estilo: queres ser enterrada com a minha gente? Uma tal proposta de casamento pode não parecer muito atrativa, mas, de fato, traduz bem a compreensão católica sobre a permanência do matrimônio. Para mim, as palavras de Ruth nas escrituras hebraicas exprimem os laços familiares que resultam do casamento. Ruth declara: não insistas comigo para que te deixe, pois onde tu fores, eu irei contigo. E onde pernotares, aí ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres também, eu quero morrer, e ali serei sepultada. Que o Senhor me trate com rigor, e ainda o acrescente, se até mesmo a morte me separar de ti. Os franceses são muito mais românticos do que nós, os irlandeses. Um jovem francês, ao fazer o pedido, declarou: desejo iniciar uma conversa contigo que dure a vida toda. Que bela descrição do casamento. Para nós católicos, o matrimônio começa com uma conversa, um diálogo entre a noiva e o noivo, que se dá em frente ao altar. Deus e o seu povo escutam essa conversa com muita atenção, porque aquilo que os noivos estão a fazer é de muita importância crucial, não só aos olhos de Deus, como para o bem-estar de toda a comunidade. Todos nós somos parte interessada de cada casamento. O matrimônio feliz é uma bênção para a Igreja e para toda a sociedade. Dizer do matrimônio que é a conversa de uma vida inteira também sublinha o facto de que nunca pode haver um casamento com sucesso sem real comunicação entre os esposos. Esta foi, sem dúvida, uma das grandes intuições de Monsenhor Caffarel, fundador das equipas de Nossa Senhora, que insiste com os jovens casais para criarem o hábito de diálogos regulares, o que ela chama o dever de sentar-se. Marido e mulher
até fala muito. Pode-se conversar a miúde sobre tópicos de comum interesse. Política, desporto, música, cultura, filmes. Mas a verdadeira comunicação dá-se a um nível mais profundo. Requer falar do que vai no coração, dos medos, aspirações e sonhos. Requer partilhar a fé e os ideais e o sentido de missão. Este tipo de comunicação no casamento forja uma força e uma união que se transforma em vínculo inquebrantável. No casamento, a comunicação começa com uma promessa. Como povo de Deus que somos, acreditamos num Deus que faz promessas e cumpre essas promessas. E um Deus que fica contente quando nós também fazemos promessas e as cumprimos. O Thornton Wilder, grande dramaturgo americano, publicou uma peça chamada The Skin of Our Teeth, que lhe valeu o prêmio Pulitzer de teatro em 1942. A obra é uma alegoria sobre a vida dos seres humanos centrada na família Antrobus, que vive na mítica cidade de Excelsior, em Nova Jersey. As personagens principais são George e Maggie Antrobus. A certa altura, na peça, Maggie diz ao marido: "Não casei contigo por seres perfeito, nem sequer casei contigo pelo amor que te tenho. Casei contigo porque me fizestes uma promessa. Essa promessa compensava os teus defeitos. E a promessa que Ele te fez compensa os meus. Duas pessoas imperfeitas casaram e foi essa promessa que fez o nosso casamento. E quando os nossos filhos estavam a crescer, não era a casa que os protegia, não era o nosso amor que os protegia, era essa promessa. No matrimônio, o casal faz, na presença de Deus e da sua comunidade, essa promessa. Essa promessa vai mudar as suas vidas e a história da comunidade também. Quando na Bíblia Deus restabelece a aliança com a sua criação depois do dilúvio, põe no céu um arco-íris como sinal dessa aliança. Em português, como em castelhano, italiano e francês, o anel de casamento chama-se aliança. Em inglês, é simplesmente anel de casamento. Aliás, quando eu era bispo em Fall River, era um casal português que fazia a preparação dos noivos para o matrimônio. Manny era um diácono e costumava dizer aos noivos que há 3 anéis no matrimônio: the engagement ring, the wedding ring and the suffering. Na cerimônia de matrimônio, os noivos colocam um arco-íris no dedo um do outro como recordação constante da aliança, da promessa que fazem perante de Deus. A aliança que fazem um com o outro é um sacramento, um sinal do amor que une Cristo e a sua igreja. O sacerdote não é mais do que uma humilde testemunha desta aliança. Os verdadeiros ministros do sacramento serão os noivos. Ao fazer um dom de si mesmos um ao outro,
estarão a tornar-se instrumentos da graça e do amor de Deus. E quando pronunciaram os seus votos, que ocorre o sacramento, assim como acontece quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração. É muito significativo que o primeiro milagre de Jesus tenha sido transformar água em vinho durante uma festa de casamento. Porque em cada matrimônio, Jesus, o divino noivo, transforma a água do amor humano em amor divino, tornando cada matrimônio cristão no sacramento de seu amor sacrificial pela sua noiva, a Igreja. Quando eu era bispo nas Ilhas Virgens, celebramos as bodas de ouro de um casal maravilhoso que pertencia à paróquia da Catedral. Passados 50 anos de casamento, era mais que evidente que estavam tão apaixonados um pelo outro e as pessoas olhavam para elas como um modelo, um exemplo de um casamento conseguido. Perguntei-lhes qual era o segredo do seu longo e feliz casamento. Alfonso, o marido, respondeu-me dizendo: sabe, quando a minha mulher e eu nos casamos, decidimos que todas as decisões seriam tomadas de forma científica, de modo a evitar desnecessárias argumentações e discussões. Concordamos que eu tomaria todas as grandes decisões e a minha mulher tomaria todas as pequenas decisões. Eu perguntei: isso resultou convosco? Oh, sim, respondeu Alfonso. Resultou muito bem. Mas, até agora, nunca houve nenhuma grande decisão a tomar. A grande decisão é amar. A grande decisão é fazer dom de si próprio. No fim de contas, essa é a única decisão que importa verdadeiramente. O tipo de amor que faz o casamento feliz é alimentado pela oração, os sacramentos e o sentido partilhado de missão. O amor nasce quando nos esquecemos de nós próprios e verdadeiramente desejamos fazer dom de nossa vida. Nunca esqueçam que a melhor coisa que podem dar a vossos filhos é amarem-se um ao outro. Quando as crianças veem que o seu pai e mãe verdadeiramente se amam, crescem com um sentimento de confiança, segurança e autoestima. O nosso ideal cristão é formar uma família que seja uma escola de amor, uma igreja doméstica, santuário de vida e um lugar onde a hospitalidade e a alegria do Evangelho anunciam ao mundo que o vosso matrimônio é um sacramento de amor de Jesus pela Igreja. A fórmula dos votos matrimoniais é ela mesma uma lembrete de que a vida de casados é um longo rosário que inclui mistérios gozosos e dolorosos. A sua decisão para amar é na saúde, na doença, para o melhor e para o pior, na riqueza, na pobreza, até a morte vos separe. A cruz faz parte do amor. Os esposos deveis amar-vos um ao outro como o divino noivo ama a sua noiva. Jesus ama-nos primeiro, quando ainda estamos no pecado, quando ainda estamos indiferentes.
ainda somos tão pouco merecedores. Reciprocar, amar de volta é humano. Mas Jesus ensina-nos a amar primeiro, a perdoar primeiro, a dar outra face, entregar a capa com a túnica, a caminhar a mídia extra, a responder ao mal com o bem. Jesus ama ao ponto de dar a vida pela sua esposa. É esse o segredo de um matrimônio feliz. Amor que é uma oblação, um dom de si próprio. A canção que deu a vitória do canção Eurovisão ao Salvador Sobral é um lamento de um amor não correspondido. Amar pelos dois chama. Quando São João da Cruz estava na prisão, ouviu na sua cela um trovador que lá fora cantava uma canção enamorada. Ele logo a transformou ao divino num poema religioso chamado Pastorcico. São João representa o pastor crucificado cujo coração traspassado pode amar pelos dois, como diz a canção. E há momentos em todos os casamentos em que um dos esposos tem de ser capaz de amar pelos dois. É assim que Cristo nos ama. No hino do amor de São Paulo, qual diferente é a sua descrição daquela representada por Hollywood, pela música rock ou pelas telenovelas. São João diz, Deus é amor. Esta afirmação pode ser lida à luz da descrição que São Paulo faz do amor. Pode-se substituir amor por Deus. Deus é paciente. Deus é prestável. Deus não é invejoso. Deus não é arrogante, nem orgulhoso, não procura o seu próprio interesse. Deus não se irrita, não se alegra com a injustiça. Deus jamais passará. O amor é a razão do casamento, a razão da família. Deus é o amor do matrimônio. Como dizem os filósofos, querer os fins é querer os meios. Se quereis que esse fim seja o amor, então terão de empenhar todos os meios para fortalecer o vosso casamento. Haveis de criar tempo e espaço para Deus todos os dias. O vosso casamento terá sempre que ser a vossa prioridade, a vossa vocação, a vossa missão. Não pode ser subordinado a outros interesses ou circunstâncias. Casar no Senhor terá que definir quem vocês são, por que razão estão neste mundo, que escolhas farão a partir de agora. A vossa vida em comum terá que encontrar inspiração no Sermão da Montanha. As bem-aventuranças de Jesus representam uma inversão de valores. Viram do avesso os critérios do mundo para a felicidade. Jesus desafia-nos a seus discípulos a ver a vida através dos olhos de Deus. Estas bem-aventuranças são elas mesmas o retrato da vida do próprio Jesus. Jesus, pobre, misericordioso, perseguido, obreiro da paz. E assim chama-nos a uma comunhão com Ele. O sucesso da vossa família não será medida em termos de posses, prazer ou poder, mas
na benção e alegria que nasce de uma vida de fiel discipulado. Deus convida-nos a fazer um dom de nós mesmos a Deus e a um ao outro. Para tal, Deus promete-nos felicidade nesta vida e eternamente. As orações e o testemunho da comunidade de fé acompanham os que abraçaram esta aventura, esta vocação, esta missão de amor. O vosso matrimônio e vossa família têm que ser uma escola de amor. Um amor que vai transbordar para a vida dos vossos filhos, os vossos amigos e toda a sociedade. É por isso que o matrimônio é tão importante. Um assunto tão sério, tão crucial, não só pela igreja, mas para a comunidade inteira, a família humana e a própria civilização. É muitíssimo aquilo que está em jogo. Quando eu era criança, sentia-me sempre muito pouco à vontade perto de crianças com necessidades especiais ou com síndrome de Down. Certo dia, uma amiga de minha mãe levou-me à casa da família Gachó, que tinha 5 filhos seus e tinha também adotado várias crianças com deficiências profundas, físicas e mentais. Foi um choque para mim perceber que aquela casa era uma oficina de amor. Aquela casa tinha fundado uma comunidade com os seus filhos biológicos e adotivos no laço de profundo amor e respeito. Mesmo sendo eu bem pequeno, compreendi que o Senhor e a Senhora Gachão fizeram o que fizeram por amor a Deus. Eles veiam cada uma daquelas crianças como um dom que os ensinava a amar. Ainda hoje, já velho, sinto o impacto que o testemunho daquela família teve no meu coração. Ajudaram-me a ultrapassar o meu egoísmo e os meus medos e ver essas crianças pelos olhos de Deus e a compreender que cada família tem uma missão de amor e de serviço. Cristo, o noivo, deixou-nos um banquete nupcial na Eucaristia, um reflexo das núpcias do Cordeiro. Na missa acontecem milagres bem maiores do que a transformação da água em vinho. Na Eucaristia, o nosso pão e nosso vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Outro aspecto importante deste relato das bodas de Caná é que encontramos as últimas palavras de Nossa Senhora registradas nos Evangelhos. Fazei tudo o que ela vos disser. Nas primeiras palavras de Maria no Evangelho, ouvimos um sonoro sim a Deus, ao seu plano para cada um de nós. E se a primeira palavra de Maria é sim, a sua última palavra é para nos encorajar a nós a dizermos o nosso sim, à vontade de Deus. E Maria também nos diz, por pormos em prática a palavra e não apenas nós ficarmos a ouvir a palavra. Fazei tudo o que ela vos disser. São estas palavras gravadas no meu anel episcopal, quodcumque dixerit facite. Para melhor cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida, havemos de viver na solidariedade de uma comunidade de homens e mulheres que partilham os nossos ideais e que procuram fazer aquilo que Cristo nos diz para fazer. Aprendemos
a ser discípulos como aprendemos uma língua, fazendo parte de uma comunidade que fala essa língua. Em Caná, o mestre de cerimônias diz uma coisa muito profética. A maioria das pessoas servem o vinho melhor primeiro e depois dos convidados terem bebido, servem o de qualidade inferior. Infelizmente, muitas pessoas começam o seu casamento, os seus estudos, sua vocação, a sua carreira, com enorme entusiasmo e energia, um bonito idealismo e uma vontade de verdadeiramente transformar o mundo para o melhor. Mas, com o passar do tempo, tornam-se céticos, autorreferenciais e materialistas. O nosso ideal tem que ser de constante conversão e crescimento, para que o nosso compromisso com uma vida de oração e serviço nos permita servir melhor, o melhor vinho no outono da nossa vida. Porque o convidado de honra, o noivo divino, está sempre conosco, transformando toda a água suja no melhor vinho de Porto. Na vida da família, como no terço, sempre vai haver mistérios gozosos e dolorosos. A minha oração pelas vossas famílias é que o segundo vinho, o vinho de muitos anos partilhados de mistérios gozosos e dolorosos, seja de facto o melhor vinho, o vinho dos mistérios gloriosos. Amém.